Até que ponto a gente é capaz de chegar para sustentar uma mentira, esconder uma verdade? Esse é um tema central aqui do filme que eu vou comentar agora. Tom na Fazenda, filme de 2013. O roteiro, a direção e a atuação por conta de Javier Dolan, um filme francês. E a história é o seguinte: o Tom é um jovem publicitário. Ele acaba de perder o namorado em um acidente de moto. E ele vai até a cidade natal desse namorado falecido para participar do velório, do enterro. Chegando na fazenda onde esse namorado viveu até a adolescência, ele vai descobrindo que a sua existência, a de Tom, a relação de Tom com esse ex-namorado morto, ela não era de conhecimento de ninguém. Né? De ninguém, vírgula. Quem sabia disso era Francis, o irmão mais velho desse namorado morto. Nessa fazenda vive o Francis e a mãe do Francis e do namorado morto de Tom. Eles cuidam de uma fazenda, o pai já é morto. E o Francis ali, ele assume o papel de responsável, né? O cara que cuida ali das vacas, que faz todo o trabalho pesado. Enquanto a mãe está ali em luto na casa e tenta entender o que aconteceu com o filho. Né? O Francis é um cara manipulador, perigoso, sedutor. E ele começa a assediar o Tom. Né? Ele vai dizendo para o Tom o que ele deve dizer e fazer para que a mãe não descubra que o seu filho morto, na verdade, era namorado de Tom. Dentro dessa história toda, existe uma namorada fictícia do ex-namorado que eles inventam que ele tinha uma namorada, Sarah. Isso tem uma foto ali que ele mostra para a mãe, guarda na carteira. E o Francis vai manipulando o Tom, vai seduzindo o Tom de alguma forma, apesar de um jeito muito violento, para que a história seja sustentada. Né? Dentro desse jogo, o Francis e o Tom, entre os dois, começa a surgir uma certa tensão sexual. Né? De alguma forma, o Tom, apesar de ser humilhado, né, em muitas cenas ele é humilhado pelo Francis, ele vai permanecendo ali naquela fazenda, ele não consegue ir embora. Ele começa a se vincular àquela família. Né? Durante o filme, me incomodou bastante o fato do Tom não conseguir sair daquele lugar. Né? O Francis não é um cara legal nem um pouco, mas também dentro daquele jogo violento de manipulação, de dominação, ele vai seduzindo o Tom. A gente vai percebendo que o processo de luto de todos eles se entrelaça ali naquele jogo de mentiras, naquele jogo de violência, às vezes sutil, às vezes não sutil, né? E o que fica aqui nesse filme é algo que acontece muito no trabalho analítico, no trabalho de psicoterapia, com os pacientes, analisantes, é que a gente sabe, a gente percebe, a gente trabalha em cima disso, dos não ditos familiares, né? Aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser falado, aquilo que não pode ser reconhecido, sempre sob ameaça de uma ameaça de desestruturação familiar, né? E também há ali algo que a gente pode observar, o quanto aquela postura dominadora, aquela postura violenta do Francis, ele vai dizendo também de um desejo, aparentemente um desejo a respeito de Tom. Né? Eu acho que a narrativa do filme, as relações dos personagens, vai suscitando aqui na nossa cabecinha que está assistindo o filme algumas questões. Né? Uma delas que eu acho bastante importante é o quanto a gente pode ser seduzido por aquilo que nos amedronta. Né? Isso acontece com o Tom em relação ao Francis. O quanto também a violência ela pode ser cotidiana, ela pode se manifestar não só com um tapa na cara, uma cuspida na cara, um estrangulamento, mas também com as palavras, com os lugares que cada um ocupa. Né? O Francis, esse cara bastante controverso, eu diria, ele vai assumindo ali o papel de chefe de família, entre aspas, algo que se confunde um pouco com a mãe, que ela também tem uma presença forte, apesar de aparentemente frágil. Ela está em luto, claro. Ela cria ali um vínculo, um afeto pelo Tom. Não sei se dá pra gente pensar que de alguma forma ela transfere um pouco
que ela tinha pelo filho morto para o Tom, né? E surge aí no meio disso tudo, né, como eu disse que tinha a Sarah. A Sarah seria, né, entre aspas, a namorada desse cara que morreu. Né? Ela aparece na fazenda para tentar temperar a farsa. Né? E ela vai percebendo que ali está acontecendo uma coisa muito estranha. Nesse momento o Tom ele já está de alguma forma capturado por aquele contexto, por aquelas pessoas, né, pela mãe do ex-namorado, pelo irmão especialmente. Né? A gente vê ali muitas cenas que se misturam uma certa violência com o erotismo, né, o que é muito comum na nossa cultura, né? E eu acho interessante pensar alguma coisa que está bem presente ali no filme, que é o processo de luto de cada um deles, né? Um processo bastante confuso, né? A gente tem a mãe ali que de alguma forma a gente não sabe se ela tem noção de que aquilo é uma farsa ou não, e ela entra no jogo. A gente tem o Tom, que acaba de perder o namorado ali, né? E acaba sendo seduzido por esse irmão, de alguma forma. E a gente tem o Francis. A gente percebe que no diálogo dele, na narrativa dele, ele era próximo desse irmão. Ele sabia que o irmão era homossexual. Mas ele tenta preservar, entre aspas aqui, né? Muito questionável, a mãe. Ele não quer que a mãe sofra, entre aspas. Em algum momento do filme ali a gente vê que ele tem uns afetos bastante agressivos em relação à mãe, né? Ele se sente preso naquela fazenda. Ele tem que ordenar as vacas, fazer o trabalho pesado, tem que estar presente ali para a mãe de alguma forma. Então, assim, relações familiares sempre conflituosas, né? Esse filme está disponível na MUBI. Não sei se você tem a MUBI, né? Mais uma vez. O Dente Canino também, que eu falei no outro vídeo, está na MUBI. E eu acho interessante vocês darem uma olhada para pensar essas questões que eu estou trazendo aqui. É uma sugestão que fica aí, né? Eu, particularmente, assistindo o filme, fiquei bastante incomodado e irritado com a postura do Tom, por ele permanecer naquele contexto ali, naquela relação violenta com o Francis. E com o Francis, né? Esse cara bonito, realmente bonito, atraente, mas dominador. Né? Fiquei irritado porque parece que tudo ele podia fazer, né? Tudo ele podia falar para as pessoas. Ele acabava seduzindo as pessoas. Ele seduz o Tom, seduz a Sarah. E você vai vendo, né? Essa figura do Francis é basicamente, até esteticamente falando, né? Um cara bonito, grandão, branco, hétero, né? Até segunda ordem aí, né? E parece que tudo é meio permitido, né? A única que consegue um pouco castrar o Francis é a mãe, a figura materna, né? É um filme que desperta muitos sentimentos, pelo menos para mim, despertou, né? Muitos pensamentos também. A gente vai pensando aí de como ainda em muitos contextos, muitos ambientes, muitas famílias, a sexualidade dos filhos, né, dos membros dessa família, elas passam por uma espécie de jogo de anulamento. Precisa esconder isso, né? E o quanto isso vai criando ali consequências, vai criando ali contextos, vai criando ali dinâmicas entre as pessoas que distorce toda a realidade e vai tornando tudo mais sombrio muitas vezes, né? Eu acho que Tom na Fazenda é um filme, é uma história que a gente pode tirar muita coisa dela, né? Como eu estou falando aqui, esses não ditos familiares, esse erotismo masculino, mesmo que agressivo, né? Essa dominação de certas figuras dentro da família, essa troca, né? Esse revezamento de autoridade, muitas vezes passa por Francis, muitas vezes para Agatha, a mãe. E o Tom ali, ele é um personagem que a gente não sabe muito dele. Né? A gente sabe que ele perdeu o namorado, que ele está ali naquela fazenda, mas me parece que ele é um pouco perdido. Né? Ele está um pouco perdido na vida, até pelo processo de luto também, o que é compreensível. E ele vai sentindo que ele faz parte daquela família, mesmo não sendo reconhecido pela mãe como namorado do rapaz que morreu. Né?
Então fica aí a sugestão, Tom na Fazenda. Eu acho que trata de muitas questões interessantes. Violência especificamente também, né? Relações violentas e eróticas. Né? A gente sabe que na psicanálise a gente vai se dando conta de que a violência e o erotismo muitas vezes andam de mãos dadas. Né? Então fica aí a sugestão, tá bom? Espero que vocês tenham tirado alguma coisa aqui desse pequeno falatório. Eu queria muito falar sobre esse filme. E espero que, se você tiver a oportunidade de ver Tom na Fazenda, venha aqui e me conte como foi sua experiência, o que você achou, o que te despertou. Né? Lembrando que Tom na Fazenda virou um espetáculo aqui no Brasil de teatro. Um espetáculo muito notável, né? Um espetáculo de grande sucesso. Né? Eu fui procurar para ver se consegui algum ingresso para ver a peça, estão todas esgotadas. Então é coisa boa. Né? Fica aí a dica. Beijos e abraços.